Tá, então vamos entrar um pouco mais na parte da análise do NGS propriamente dita. Tá, então um botão que eu vou direto aqui é aqui no Utilities, NGS Product Configuration. Tá, então aqui a gente vai fazer a configuração do que a gente vai analisar. Só uma coisa que eu esqueci de comentar, a gente está na versão 2.1 aqui do TSV, tá? Então, essa versão ela já está desde o ano passado, já tem várias melhorias prometidas, tá? Então, assim, a gente, em junho deste ano, se eu não me engano, no dia 15 de junho, deve ser lançada pela Lambda a versão 3.0, tá? Então, assim, eles já tem melhoria vindo por aí. Então, só para contextualizar que agora a gente está falando da versão 2.1, tá? Legal. E essa parte que você vai mostrar aí é uma parte que a gente faz, assim, esporadicamente, né? Isso, Você vai fazer uma exatamente. configuração para trabalhar com um grande número de placas e só vai voltar nisso se a sua experiência mandar que tem que modificar alguma coisa. Isso, exatamente, bem lembrado. Então, aqui são os parâmetros de análise que eu vou deixar como default, como padrão, e aí, eventualmente, caso seja necessário, você pode alterar isso aqui, ou então quando você for criar um novo banco, né? Cada vez que você cria um banco novo, você seta tudo outra vez. Tá? Então, aqui, essa primeira aba é a do Assignment Settings. Então, o software, ele permite que você, né, se for pela necessidade, para cada locus, você consegue reportar ou fazer o assignment mesmo, né, daquele resultado de forma diferente. Então, você pode utilizar código NMDP ou código local ou nomenclatura por grupo ou sem código, tá? Então, tem alguns laboratórios para locus DPB1, por exemplo, eles já deixam como padrão aqui código NMDP, porque o DPB1 ele tem bastante ambiguidade e aí acaba fazendo, né, eles preferem liberar os resultados por código. Então, isso é uma preferência do laboratório. Então, nesse sentido, o TSV ele dá essa liberdade. Então, vocês vão ver aqui nos outros parâmetros também, assim, o usuário define muita coisa, vai muito na experiência do usuário, como que ele quer que fique os resultados. O nível de Tá? resolução, né? O nível de resolução, exatamente. Então, aqui a gente pode deixar ele setado para 3 campos, 4 campos, 2 campos. Tá? Isso é uma preferência do usuário. Outra ferramenta que é interessante aqui, que já existe no HLA Fusion, é esse filtro demográfico, tá? Então, o filtro demográfico, ele serve, a hora que ele aparece os alelos para você lá na tela, a gente vai ver isso na prática, ele já te dá um indicativo se ele é alelo comum, bem documentado, né, ou se ele é raro. Então, ele aparece entre parênteses lá, comum, bem documentado ou raro. A novidade é que na versão 3.1, eles incluíram aquela lista mais atualizada, que inclui também os alelos intermediários. Então, né, vai ter essa atualização aí, já vai ajudar mais ainda, porque a gente vê aqui essa listagem CWD, ela é baseada naquela lista de 2012, se eu não me engano. Já está bem obsoleto. E isso está bem obsoleto. Então, eles conseguiram, né, reformularam a tabela lá e vão incluir essa versão mais atualizada agora para a versão 3.0 do TSV. Tá? Nós temos outras opções aqui, então, que também, né, depende o que o usuário quer observar. Então, se eu quero que, né, para cada tipagem de loco B, apareça no campo de informações ali o que é, né, quais alelos são BW4, BW6, eu posso marcar. Se eu quero que o software, né, me dê um flag de ambiguidade sorológica. Essa opção aqui, né, apenas alertar paralelo novo quando o mismatch ocorrer em Exon. Então, assim, por padrão, o TSV, toda vez que tiver algum mismatch, seja em Intron ou em Exon, ele aparece lá nos comentários do sistema como novo alelo. Porque, né, realmente ele não tem um alelo de referência. E aí, para facilitar, para não poluir tanto a visualização, alguns usuários preferem deixar isso aqui habilitado para ele só realmente aparecer a observação de possível novo quando tiver um mismatch em Exon. Porque o Intron é menos relevante, né? Ele não tem relevância clínica no nosso contexto aqui. Tá? Então, isso é uma opção de usuário. Eu também tenho a opção dele já deixar em branco, né, o campo do alelo 2, quando a tipagem for homozigota, né, tanto para alelo quanto sorológico. E também essa opção aqui de não fazer o assign automaticamente para sorológico para DQ-alfa e DP-alfa. Tá? Então, isso é uma preferência do usuário. Aí você define as suas configurações aqui e salva. Tá? Tranquilo até aqui? Ok, beleza. A próxima aba, então, aqui, Análises Parameters.
Tá, então lembrando, esse analysis parameters é o que a gente define lá na hora de importar uma sessão. Então, toda vez que eu for importar uma sessão, né, eu posso ter algumas configurações específicas aqui. Então, por padrão, o software ele tem esse TSV default, tá? Então, aqui são os parâmetros que ele vai utilizar, realmente as reads que ele vai utilizar baseado nesses parâmetros aqui, tá? Então, vocês podem ver que eu tenho algumas opções a mais aqui. O usuário tem a opção de criar, tá? Então, esse contamination, por exemplo, esse lower read depth, né, eu criei para fazer algumas situações aí de troubleshooting, então, se eu clicar aqui em novo, né, ele abre o campo aqui para mim e aí eu posso criar um parâmetro de análise novo, né, dependendo daquilo que eu preciso. Então, eu quero um padrão de análise, digamos que eu vou analisar só um loco A. Então, eu quero só analisar loco A para ficar mais rápido, para eu fazer um troubleshooting, enfim. Eu posso criar um parâmetro de análise novo aqui, só para loco A. E aí ele está salvo aqui nos meus, né, nas minhas configurações de análise, tá? Então, a gente usa geralmente o padrão. Tá, então aqui o que ele vai filtrar? Então, a profundidade, o comprimento mínimo de leitura aqui é de 100, né? Então, quando não tem isso, ele filtra essas leituras. Então, ele também um número máximo de inserções aqui de 3 e de deleções, tá? Então, 3. Um número máximo de mismatches aqui de 5. Uma profundidade mínima de leitura de 20, então 20 leituras, né, em uma determinada posição é o que ele considera como profundidade mínima. Uhum. Leituras válidas, então aqui um mínimo de 500 reads válidas. A porcentagem aqui o cutoff que ele considera para alto background, né? Então, o que é o background? É quando você tem presença de outra base ali, né? Uma interferência, um ruído. Então, até 20%, né, ele considera isso como aceitável. Aí, passou disso, o software vai começar, ou ele vai filtrar essas leituras, ou ele vai te dar outro tipo de flag. Uhum. Né? Balanço para posições heterozigotas, então aqui esse 10%. E o número máximo de reads para a tipagem, o software por padrão, ele considera 300 mil reads, tá? Então, às vezes a amostra vai ter 800 mil reads, ele vai considerar no máximo 300 mil. E como vocês sabem, na maioria das vezes, ele, né, com muito menos do que isso por amostra, ele consegue definir a tipagem, fazer a chamada de base. Tá, então, a título de curiosidade, a gente tem aqui esses padrões de análise para S5 e Lumina, vocês estão vendo que tem essa abinha aqui da Pacific Bio, tá? Então, esse software da OnLambda, ele te dá a possibilidade de analisar dados obtidos com o NGS de long range, né, long reads, da Pacific Bio, mas assim, eu não tenho experiência com isso, eu não sei muito bem como funciona. Mas o software aqui. tem... ótimo. Tô com ele aqui, vou testar depois. Depois você conta. Vou te mandar o que eu tenho aqui, ver se funciona. Ótimo. Tá, Aí, então tem essa possibilidade. Diga. Aí, só voltando, por exemplo, se eu tiver uma... Aí é o padrão, né, que a pessoa, o laboratório vai decidir, vai escolher com a experiência. Então, não adianta eu botar 1 milhão de leituras ali embaixo, porque vai ficar dias analisando e você não precisa disso. Então, ele seguindo o padrão, ele viu que ele tem uma situação em que é bom ele ter uma segunda configuração, um segundo passo de análise para o DQ, por exemplo, ele pode ir ali, criar um new, escolher apenas o DQB1 e aí começar a alterar algumas coisas, como se ele vê que tem algum tipo de desbalanço, poder alterar ali embaixo a flag para cutoff, para background, ou aquele mínimo heterozygous allele balance ali. Ele pode alterar aquilo se ele verificar que naquela amostra teve um desbalanço alélico, por exemplo. Isso, né? Isso mesmo. Então, isso para quem... para usuários mais avançados, né, que nem é o seu caso, né, Vinícius, é interessante, porque aí você sabe até onde o que você pode alterar ali nos teus parâmetros para você enxergar determinadas coisas, né, e quem faz suporte, quem faz troubleshooting, né, isso também é uma ferramenta útil, então você consegue aí enxergar coisas, né, buscar, filtrar reads de formas diferentes realmente para você, né, encontrar determinadas situações. Então, é isso mesmo, bem lembrado. E tem bastante, né? Paciente, suave, essas coisas todas. Exatamente. Então, você pode ter um menuzinho. O pessoal da OneLambda, eles têm uma lista aqui de várias coisas que, né, para cada situação, realmente eles vão investigar. Então, da parte de parâmetros de análise, para quem é usuário novo, né, é o que acontece em muitos laboratórios ainda, a gente, né, recomenda que sempre mantenha aqui pelo default.